Fala, meu povo, tudo certo? Se faltou tradição nos primeiros dois vídeos, nesse aqui não vai faltar. É hora de falar do terceiro país sede dessa Copa do Mundo, que vai mandar jogos em Guadalajara, em Monterrey, no reformado e tão tradicional ainda assim Estádio Azteca. É hora de falar do México, é hora de falar da seleção mexicana, que vai para sua nona Copa seguida, a sua 18ª na história. E atenção! O México só tem menos Copas do Mundo disputadas do que o Brasil, a Alemanha e a Argentina. O México já tem o mesmo número de Copas do que a tetracampeã Itália. E é desse país muito tradicional do futebol que a gente vai falar hoje, desse país que cedia pela terceira vez em seu país uma Copa do Mundo. Vamos falar do México sem perder muito tempo, porque aqui campanhas não faltam, histórias não faltam, jogadores não faltam. Abando exatamente com essa questão de campanhas, o que é curioso e pode trazer uma força para o México, que esse ano vai enfrentar África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca no grupo, é que o México tem as suas melhores campanhas de Copa do Mundo exatamente quando as sediou. Em 1970, quando caiu para a Itália nas quartas de final, e em 1986, quando caiu para a Alemanha Ocidental. Quem sabe o México não bate umas quartas de final de novo, o que não seria ruim. Mas apesar das últimas campanhas positivas elas terem sido há muito tempo, o México chegou a avançar por outros momentos. O México chegou a fazer bons jogos, inclusive contra a seleção brasileira, em outros momentos. E já em outros teve de ser salvo. Acontece que a situação ela foi pior e ela atingiu o seu pior nível desde 1978 em 2022, quando a seleção caiu na fase de grupos, tendo de enfrentar Argentina, Polônia e a Arábia Saudita. O México não fez uma campanha boa e acabou ficando só no terceiro lugar do seu grupo. Como eu falei, o grupo desse ano é África do Sul, Coreia do Sul e Tchequia. Sendo o México um pote 1, a possibilidade de avançar num grupo que pode ser que passe em 3 aumentam consideravelmente. Falando um pouco desse ciclo, que tem pela terceira vez Aguirre no comando da seleção mexicana, né? O Aguirre que disputou a Copa de 2002, quando caiu nas oitavas de final, e 2010, se não me engano também, quando perde a Argentina, além de ter vencido Copa Ouro, Liga das Nações, enfim. O Aguirre fez um ciclo não tão completo, mas ainda assim positivo, né? Depois da Copa de 2022, o México conseguiu vencer Copa Ouro e Liga das Nações, inclusive Copa Ouro em cima do seu principal rival no continente, que é os Estados Unidos. Se a gente for olhar jogos mais recentes, o ano do México de 2026 ainda não tem derrotas. Adversários não são do mesmo nível, o México enfrentou Panamá e Bolívia, uma seleção que vai para a Copa e outra que acabou caindo no repescagem, mas acabou vencendo a Bolívia por 1-0 e Panamá por 4-0. O que já mostra uma certa diferença em comparação ao que Canadá fez. Além disso, a seleção também enfrentou Portugal e Bélgica, num combinado de amistosos que as três seleções fizeram também com os Estados Unidos. Se a seleção norte-americana perdeu, o México conseguiu empatar as duas partidas. 1-1 contra a Bélgica e um 0-0 bem chato contra a seleção portuguesa sem Cristiano Ronaldo. E uma coisa curiosa é, o primeiro tempo do México contra a Bélgica foi de animar bastante a torcida. Tá? Alguns próprios jogadores chegaram a comentar que aquele primeiro tempo ali foi um primeiro tempo de seleção grande. Seleção essa que eu imagino que vai para a Copa com 4-1, 4-1, tendo o goleiro Rangel. Eu sei, e eu posso estar errado, e Guilherme Ochoa pegar essa vaga e ir disputar mais uma Copa do Mundo e fechar o gol mais uma vez. Eu não duvido nem um pouco disso. Esse filme eu já vi mais do que eu gostaria, inclusive, de um olhar torcedor. Mas ainda assim, eu acho que o Rangel vai pegar a vaga titular. Na lateral direita, Sanches, a dupla de zaga composta por Vasquez e César Montes. Gadiardo na lateral, quase que um ala esquerda, que vai ter capacidade de alimentar bastante o ataque. Eric Lima na primeira linha do meio de campo, cedido por Pineda, Gutierrez, Fidalgo. Uma briga ali entre Quinones e Veiga. E no ataque eu acho que a posição
fixa. Eu acho que é exatamente o que eu falei em alguns vídeos de seleções, tem um nome grande para essa Copa do Mundo, e mesmo ele não estando no grande momento como ele esteve no Wolverhampton, Raul Jiménez eu acredito que vai ser o nome para a seleção mexicana, tá bem? Então assim, a gente tem uma seleção como tradicionalmente é mais cascuda, né, de já jogar junto há um tempo, jogadores experientes, jogadores que alguns disputaram a Copa do Mundo, que também fortalece na comissão técnica. Rafa Marques, que tem 19 jogos de Copa do Mundo no currículo, de 2002 a 2018, está nessa comissão do Aguirre. Então a experiência não falta. É um México que, sim, não tem mais Chicharito, artilheiro de toda a seleção mexicana com 52 gols, e artilheiro junto com o Luiz Hernandes, cada um tem 4 gols em Copa do Mundo. O Javier não está nessa Copa. E vou dizer que é uma coisa que até se pudesse, a torcida iria contra, já que os últimos anos de Chicharito foram muito polêmicos, sejam com a bola no pé, sejam falando por aí, né? Mas bem, terceira vez sediando uma Copa, nona vez seguida participando de uma e a 18ª competição na história. Esse México que chegou a vencer Copa das Confederações, tem 13 títulos de Copa Ouro e Liga das Nações, pode sim superar a sua campanha de 2022. Mas bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Quero saber as expectativas de vocês para esse time do México. O que será que pode acontecer, hein? Lembrando que o vídeo falando de convocação ele sai mais para frente quando os nomes forem revelados. Vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Estando você no Spotify ou no YouTube, não esquece de curtir, seguir ou se inscrever caso você não esteja. Eu vou ficando por aqui. Fui!